Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Não. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Pastor da Assembleia de Deus que atua na cidade do Porto, em Portugal, em sua pregação falou um monte de bobagens, besterol, no púlpito. Em vez de pregar as escrituras, falar do amor de Deus, falou bobagens. A reação foi imediata. Pelo que ele falou, alguém não gostou, subiu no púlpito e esse pastor quase que apanhava ao vivo, irmão. Ao vivo. Tá entendendo? E isso a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje. Eu peço toda a sua atenção sobre esse assunto. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, deixar joinha, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. De voto de confiança aí ao nosso trabalho, amém? Pronto, eu fui marcado aqui, não somente aqui, mas também no canal do Josué Augusto. E lá o Josué falou sobre essa situação. E aqui no portal do Assembleanos de Valor, tá aqui, ó. Urgente. Obreiro endemoniado. Endemoniado? Endemoniado o quê, rapaz? Veja a matéria tendenciosa para a questão assembleiana, né? Porque o site já está dizendo, portal assembleiano de valor. A gente já está vendo que a matéria ela é tendenciosa. Obreiro endemoniado dá soco no rosto do pastor da IADPE em Portugal. Deu soco no pastor, ele simples... onde é que ele dá soco no rosto do pastor aí? Mas é uma coisa que a gente vai apurar daqui para frente. Daqui a pouco eu vou mostrar este vídeo aí. Aqui, ó. Durante a ministração do culto de doutrina, que deveria estar pregando doutrina, né? O homem não se agradou da palavra pastoral e partiu para o ataque. Ele invadiu o púlpito e começou a agredir o líder religioso que representa o pastor Ailton José Alves. Aí tem que colocar aqui na matéria o nome do Zeus Todo-Poderoso, presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Logo em seguida, o homem endemoniado, está na matéria aqui, foi contido pelos obreiros da igreja e começaram a expulsar o demônio. Não tinha nada de demônio ali, irmão. Nada de demônio. Tá entendendo? Existem alguns comentários aqui. Eu vou ler 2 comentários que eu pontuei aqui nesta matéria para a gente esclarecer algumas situações. Mas antes, deixa eu mostrar aqui algo para vocês. Antes de mostrar o vídeo, que está na outra página aqui, eu fui lá, tá entendendo? Na rede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Porto, aqui no YouTube, e este culto de doutrina foi deletado, viu? Ele não consta mais na grade, né? IADPE Porto. Você pode ver aí, se você for no YouTube, você não vai ver este culto de doutrina. Deletaram. Talvez porque o cidadão aqui falou besteira. Ele quis dizer uma coisa, tá entendendo? Usando uma situação. Eu fui lá para saber o contexto disso aí, mas como eles deletaram ou colocaram em privado o vídeo, a gente não tem como identificar o contexto desta situação. Mas pelo vídeo que vazou, este aqui, a gente pode ter um vislumbre do porquê o rapaz ter tomado a atitude de agredir o pastor, esse cidadão
que está falando aqui. Vamos dar uma ouvida aqui na palavra dele. Preste atenção aqui logo a princípio. Veja o que ele vai dizer nessa situação. Vamos lá. Mas, irmãos, a gente precisa sair desse invólucro. Sim. Esse negócio, irmão, de... Não, irmãos, olha, essa coisa de suicídio, irmãos, pode ir atrás, que alguma coisa não estava bem na vida. Pronto. Isso que ele falou deu a entender que a pessoa que cometeu o ato de se cancelar cometeu porque tinha alguma coisa nos bastidores que o levou a fazer o que fez. Isso é coisa que se diga de púlpito, irmão. Isso é coisa que se diga em uma pregação, uma situação, né, de aparente cancelamento. Se alguém na família está ali e a tragédia familiar ainda é recente, em vez do dito pastor falar alguma coisa que possa resolver a situação, amenizar a dor de quem fica, o abençoado, para não dizer outra coisa, fala um negócio desse, rapaz. Repete de novo, Pedrosa. Ele não disse isso, não. Disse. Olha aí. Mas, irmãos, a gente precisa sair desse invólucro. Esse negócio, irmão, de... Não, irmãos, olha, essa coisa de suicídio, irmãos, pode ir atrás, que alguma coisa não estava bem na vida. Aí pronto. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Não. Nome de Jesus, sai dele! Sai dele, em nome de Jesus! Então, e vejam o absurdo. O que ele começou a falar aí é de um tremendo absurdo. Me parece que foi já também um atentado contra a vida. Agora, esses homens totalmente despreparados, ele estava falando de alguém que havia cometido esse ato, esse atentado contra a sua própria vida. Aí falando, vai ver que coisa tem. Que coisa tem o quê, Gilberto Diniz? Tem o quê? Se a Bíblia diz que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Jesus veio para proporcionar a salvação a toda a humanidade. E deixou os discípulos, deixou os servos para que operassem milagres e maravilhas, libertassem as pessoas, libertassem os oprimidos, porem liberdade os cativos, e vocês não têm poder, não têm autoridade nenhuma. Aí vem com essa conversa de carochinha, vai ver que tinha coisa aí, tu ias levando, era um murro na cara. E eu vou dizer, era bom que ele tivesse lhe acertado, Gilberto, viu? Para você aprender a lição. Pastor Gilberto Diniz, isso é coisa que se diga, cidadão. Isso não é coisa que se diga. Mesmo que se o senhor estivesse sabendo de alguma coisa dos bastidores, mas isso não é coisa, cidadão, que se diga de púlpito, principalmente o senhor que é pastor. Que coisa feia, não faça negócio desse não. Sabe por que o senhor está errado? Porque este culto foi deletado lá do canal do YouTube da igreja daí. Tiraram esse culto. Por que não deixaram? Ora, o senhor não está com a razão no que falou? Então por que deletaram o culto? Eu fui lá, tá entendendo? Buscar este vídeo para ver o contexto e trazer aqui uma opinião, uma crítica construtiva. Mas, cidadão, o senhor dizer um negócio desse, se a família ainda está sofrendo as dores da perda, tá entendendo? Se aconteceu o ato, o cancelamento, a família está sentindo as dores da perda. Isso é coisa que se diga de púlpito, senhor? Isso é coisa... Meu irmão, que coisa feia. Aqui, ó, eu não tiro a razão do jovem tomar essa atitude, né? Que os assembleanos alienados pentecostais chamaram o jovem de endemoniado. Isso é porque não foi na vida deles. Porque eu acredito que se fosse com eles, eles fariam a mesma coisa, tomariam a mesma atitude. Isso é coisa que se... Eu não tiro a razão do jovem, eu não tiro a razão da indignação do Josué. Entendendo? Eu achei um despreparo do senhor em trazer essa mensagem, falar essas baboseiras, essas besteiras
de púlpito. Como eu tinha dito a vocês, eu vi aqui, ó, 2 comentários que eu gostaria de pontuar aqui, trazer aqui para o canal, aqui, ó. Essa internauta disse assim, ó: esse pastor foi totalmente desequilibrado ao falar o que falou. Muitas pessoas estão adoecendo mentalmente e precisamos admitir que o corpo de pregadores tem enfraquecido. Concordo. Isso acontece por causa de declarações fora de contexto, fora da Bíblia, de cobranças inimagináveis e do desejo de transformar o rebanho em robôs. Concordo. Não é sobre deixar de pregar contra o pecado. É sobre também denunciar a idolatria a líderes que têm se levantado como mensagens vaidosas, distantes do verdadeiro evangelho. Concordo. Muitos cobram perfeição dos outros sem terem vida espiritual com Deus, ensinando o povo a seguir pastores em vez de seguir a Jesus. Olha que coisa linda, gostei desse comentário. Muitas ovelhas estão morrendo espiritualmente, até tirando a própria vida, se cancelando. A parte da culpa é de um corpo religioso que deturpou a mensagem da cruz. O evangelho virou palco de promessas vazias, de pastores enriquecendo, enquanto obreiros e membros só perdem. O verdadeiro centro do evangelho ainda é Jesus. Ainda é o arrependimento. Ainda é a cruz. Nem todo mundo vai prosperar, nem todo mundo vai ser rico. E isso não significa que Deus abandonou alguém, mas o Jesus do sofrimento, o Jesus que prepara o povo para os maus dias, esse já quase não é pregado nos púlpitos. Sinceramente, chega de tanta papagaiada e de um evangelho que perdeu a essência. Eu concordo em número, gênero e grau, e este comentário está aqui no Assembleanos de Valor. Tem um segundo comentário que está dizendo aqui, ó, esse outro internauta: não estou defendendo o obreiro, esse cidadão que está, né, muito menos atacando a pregação, porque não sei qual o contexto, mas o que parece é que o obreiro perdeu alguém para, né, o cancelamento. E a fala do pregador deixou assim. Repito, não sei qual o contexto da palavra, ok? Mas dizer que cancelamento está ligado ao pecado é generalização. Há casos onde as pessoas entram em deprê profunda por maldade e sofrimento, etc. Não podemos generalizar. Precisamos ter misericórdia. Eu aplaudo isso aqui, irmão. Graças a Deus, alguém com sanidade para comentar a coisa. Olha aqui, ó. As pessoas respondendo a este comentário, ó. Finalmente, um comentário sensato. Aí o outro, aqui, ó. Pensei a mesma coisa. Tive a mesma impressão. Dizer que suicídio está ligado a pecado não é generalizar. Tá vendo? Tem gente que ainda concorda. Né? É impressionante. Então, assim, pastor Gilberto, o senhor errou. E eu gostaria de ver se há maturidade na sua vida para o senhor, arrependido, né, gravar um vídeo nas suas redes sociais, no Instagram, falando sobre essa situação que o senhor gerou, foi o senhor que gerou na pregação que o senhor estava pregando. Então tenha maturidade, tenha humildade para reconhecer o erro, tá entendendo? Eu acredito que isso não vai acontecer por conta da subserviência cega que o senhor e muitos outros
pastores da Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, IEADPE, são escravos, posso assim dizer, aquela subserviência cega à presidência dessa instituição. Está entendendo? Eu acredito que isso não vai acontecer. Mas bom seria que o senhor usasse de humildade, maturidade para reconhecer que o senhor errou, reconhecer que o senhor falou bobagem, falou besteira. E isso não é coisa que se diga de púlpito, não, irmão. Mesmo que se o senhor esteja sabendo de alguma coisa nos bastidores sobre o ocorrido, isso não é coisa para se tratar em cima de um púlpito. Tá entendendo? Vá pregar as escrituras, pregue o evangelho, pregue o amor de Deus, a justiça de Deus, mas isso não é coisa que se pregue de púlpito, não. O senhor errou. Na minha perspectiva, o senhor falou um monte de bobagem. Mas e você que está me assistindo, qual a sua opinião sobre essa situação? Você concorda, discorda de mim, do Josué? Você concorda com o que aconteceu? O pastor tem razão no que falou? Deixe sua opinião aí nos comentários, pois a sua opinião também é relevante para o crescimento deste canal. Uma vez mais, eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.